Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos entrar na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é intitulada Parceiros em Progresso. E nós vamos entrar na parte 2 da nossa série Juntos Somos Melhores. Ou Better Together em inglês, né? Better Together. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Graças a Deus. Aproveitando que você tomou um café da manhã robusto, abençoado, que você está forte, coloque-se em pé, vamos ler juntos o Senhor, amém? Aleluia. Bênção, bênção, bênção. Gênesis 3. A palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Note que não tem uma vírgula, não tem um ponto final, não tem ponto e vírgula, não tem nada. Ela comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Vira para quem está do seu lado e diga: Adão estava com ela. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, ou lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, Deus, a culpa é sua. Foi o Senhor que me deu, a mulher, foi ela que me deu do fruto, está aí, a culpa é do Senhor. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: ah, Senhor, a culpa é sua também, foi a serpente que o Senhor criou. Me enganou e eu comi. Então, até aqui tá bom, até o verso 13. Pai Celestial, abençoa as nossas vidas, que os nossos corações estejam abertos para receber da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, à medida que você estiver se assentando, vira para essa pessoa bonita que está do seu lado aí e diga: somos parceiros em progresso. Graças a Deus. Queridos, nós na semana passada começamos a falar sobre isso, a partir do capítulo 2, versículo 18. Põe na tela para mim, fazendo favor, Gênesis 2, 18, aonde Deus deixa bem claro que não era bom que o homem estivesse só. E Deus então enxerga que o homem precisava de ajuda para cumprir com o propósito de Deus na vida dele. Era cuidar do Éden, cultivar o jardim, cuidar da terra, governar sobre a terra. E Deus então diz isso aqui no versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que seja ajudadora, que lhe seja idônea. Ou seja, Deus então estabelece uma parceria divinamente estabelecida, uma parceria que possibilitaria ou ia potencializar, no caso, tanto Adão quanto Eva, de ambos cumprirem com um propósito que tinham em comum. Diga comigo, propósito em comum.
E aí surge a parceria matrimonial, uma parceria divina, e aprendemos um pouco a respeito disso. Primeiro item nas suas notas: a parceria divina deve tornar as coisas mais fáceis. A parceria divina deve tornar as coisas mais fáceis. Pode colocar as notas no telão para mim, por favor, tá bom? A parceria divina deve tornar as coisas mais fáceis. E a gente percebe que Deus cria Eva justamente para que Adão... Pode colocar as notas no telão, por favor. As notas do livro. Está programadinho aí. Deus cria Eva justamente porque Adão precisava de ajuda. Adão precisava de ajuda. Então Deus cria Eva para que Eva e Adão pudessem juntos realizar este propósito, para que as coisas ficassem mais fáceis para Adão. Diga comigo, Adão precisava de ajuda. Diga mais forte, diga, Adão precisava de ajuda. Por que as vozes femininas aí parecem que estão mais fortes? Agora os varões aí, diga, Eva também. Eita, manto, baixa a oitava, Eva também. Isso. Sabe aquela voz, a voz que você usou para pedir o telefone da sua esposa uma vez? Sabe? Você lembra? Você lembra não? Lembra nada, né? Lembra? De vez em quando chega no dia dos namorados. E aí, meu amor? Pum, daquela descida abençoada. Maravilha, dessa oitava, campeão. Eva precisava de ajuda também. A parceria então que Deus criou tornava as coisas mais fáceis. E isso é porque o que acontece muitas vezes são casais que separados vivem bem, mas quando se juntam, a coisa complica. Quando se juntam, a coisa complica. E o que Deus quer passar para nós, através dessa mensagem, é que a parceria divinamente estabelecida tem de tornar as coisas mais fáceis. Se separados estavam bem e juntos está complicado, é um sinal que tem falta de alinhamento, tem disfunção em algum lugar. Se separado vocês buscavam a Deus, mas juntou, se afastou de Deus, está com algum problema. Se separado a conta bancária ficava gorda, mas junto está devendo, tem algum problema. Tem alguma disfunção que precisa ajustar, tem alguma falta de alinhamento em algum lugar que precisa ser consertado. Por quê? Porque Deus quer fazer com que você chegue no potencial máximo. E a melhor versão de você é ao lado da pessoa que Deus criou para estar ao seu lado. E varões, vocês perderam a oportunidade de novo. Fica aceso. Cutuca quem está do seu lado aí, diga, fica ativo. Fica ativo. Então vamos para um texto interessante que aparentemente não tem nada a ver com família, mas eu quero mostrar para você uma lição importante que eu aprendo nele. É o próximo item nas suas notas. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis 11, 1. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Pode avançar rapidinho, por favor. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra, né? Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esse próximo versículo é extremamente importante. Note o versículo 6. E disse, isso é Deus falando, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Meu Deus, que afirmação poderosa. Esse texto é um texto que tem muitas peculiaridades e muitas coisas importantes que a gente não vai poder abordar por causa de tempo, que tem a ver com a cidade de Babel, por que que Deus desagradou
daquela edificação, e os motivos do porquê são coisas que eu não vou poder entrar hoje. E tem a ver com quem fundou a cidade, um camarada chamado Nimrod, tem a ver também com que Babel se tornaria no futuro, que seria eventualmente a cidade da Babilônia, e tem implicações proféticas nisso, nós não vamos entrar nesses méritos. O que eu quero que você saiba é o seguinte: Deus não queria que aquela edificação fosse avante. Quem está entendendo isso, diga amém. Aí o que acontece? Deus vem, analisa o que aquele pessoal estava fazendo. Quem era esse povo? Era um povo que se juntou, falavam a mesma língua e resolveram imprimir todos os seus esforços e canalizar todos os seus recursos para uma missão em comum. Qual era essa missão? A edificação de uma cidade, a edificação de uma torre, para que eles não se espalhassem pela terra. Aí o que eles fizeram? Eles canalizaram tudo que tinham para cumprir com a missão, falavam a mesma língua, e aí quando Deus olhou de e viu aquilo, Deus olhou e disse isso aqui: esse povo é um, todos eles falam a mesma língua, isso aí é só o que eles começaram, se isso não parar agora, não haverá restrição para o que eles intentarem fazer. Então perceba o seguinte, como Deus nos mostra o valor e o poder da união, de ter uma missão em comum e de falar a mesma língua. Entenda o seguinte: se aplicar esse princípio na sua família, não haverá restrição para o que você intentar fazer. Se você e a sua esposa falarem a mesma língua, se você, sua esposa e seus filhos, se você, seu marido e seus filhos, se você junto com seus pais falarem a mesma língua, estabelecerem uma missão em comum, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: a oposição de Satanás não pode fazer nada contra aquilo que você desejar edificar. Porque Deus está nos dizendo o seguinte, que a parceria, a comunhão, uma missão em comum e uma comunicação transparente, eficaz, livre de joguinhos infantis, é a chave para abrir completamente o potencial multiplicativo que Deus depositou no coração da sua família. E o que acontece é que ao invés de nos juntarmos para conquistarmos a mesma coisa, nós nos opomos. A gente fica antagonizando um ao outro, e ao invés de avançar em propósito, a gente recua em ignorância e egoísmo. Se está doendo aí, diga ai. Letra B, a parceria divina, próximo item nas suas notas: a parceria divina precisa ser protegida. A parceria divina precisa ser protegida. Existem 4 artifícios que o inimigo usa, nós falamos sobre isso no fim da mensagem da semana passada. Eu quero só mencionar como recapitulação e nós vamos avançar, porque o tempo está curto. Em primeiro lugar, o diabo usa influências malignas, e aprendemos isso com Eva. Eva abre a possibilidade do inimigo influenciá-la, como item nas suas notas: influências malignas. Influências malignas. Eva abre essa possibilidade. E tudo começa com influência, porque a queda nunca acontece uma vez. Entenda o seguinte: a queda nunca acontece uma vez. A corrosão, ela não acontece da hora para outra. A destruição não acontece de uma só vez. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora perceba o seguinte: como que o pecado é gradualmente degenerativo ou gradualmente desacelerador. Vai gradualmente, pouco a pouco, desacelerando. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. O diabo não vai te obrigar a sentar da noite para o dia, não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão e voarão com asas como águia. Perceba a diferença. Deus quer você voando, o diabo quer você parando de voar e caminhar. De caminhar ele faz você parar, e de parada ele faz você sentar. Você está entendendo como que é gradualmente desacelerador? Tudo começa com isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então,
abre a possibilidade para influências malignas. Quando ouve a serpente em um assunto que Deus já havia determinado. Entenda o seguinte, nunca ouça a opinião de ninguém num assunto que Deus já determinou. Quando Deus determinou, meu irmão, está acabado. Está acabado. Se Ele diz que o seu pecado está perdoado, não precisa revisitar esse negócio. Quem está me entendendo, diga amém. A gente tem que parar com essa bobagem de ficar dando a pessoas que não podem ter espaço de influência nas nossas vidas, um espaço privilegiado. A gente tem que parar de ficar postando coisas na internet que precisam ser resolvidas na privacidade do nosso corpo. Porque a gente abre para opiniões de pessoas que não pagam um preço pela sua vida, que não morreram na cruz por você, que não determinam a verdade imutável da palavra de Deus na sua vida, e essas pessoas vão colocando em xeque aquilo que acreditamos ser a verdade e começam a abalar as nossas convicções. Deixa eu te dizer, meu irmão, o primeiro step para você ter uma família vitoriosa é estar firme e convicto naquilo que Deus estabeleceu e não se demover do teu lugar. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Vamos correr, vamos lá, número 2. Nas suas notas aí, próximo item, passividade e negligência na comunicação. A gente percebe que Adão e Eva não estavam na mesma página a respeito do que Deus falou. Eu falei sobre isso na semana passada. Se você quiser ouvir mais, volta lá e assiste o vídeo da semana passada, que eu preciso correr. Número 3, tentativas de encobrir. Tentativas de encobrir. Falamos sobre isso na semana passada também. Adão e Eva percebem que estão nus e eles vão e tentam costurar folha de figueira para poder tampar a nudez e tudo e tal, e fica caminhando daquele jeito e tudo e tal, e tampando e não sei o quê, porque eles estavam tentando encobrir o que precisava ser tratado. Nunca tente encobrir o que precisa ser tratado. Quando você tenta encobrir uma depressão que precisa ser tratada, você sofre as consequências. Quando você tenta encobrir um pecado que precisa ser tratado em amor, você sofre as consequências. Quando você tenta encobrir algo que precisa ser tratado, sofre as consequências. Quantas pessoas que fingem estar bem, não adianta, meu irmão, jogar dinheiro em um problema que só Deus resolve. Diga comigo, tratamento divino é sempre em amor. Mas não significa que não dói. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Espada faz o quê, hein? E a Bíblia diz que ela penetra a divisão das juntas e medulas. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, Luiz Mar. Discernindo as intenções do coração. Ixi. Então a palavra de Deus, Júnior, a palavra de Deus é o seguinte: a palavra de Deus, ela corta entrando e cura saindo. Amém. Eita Jesus! Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá, vamos correr, tá vendo? Eu me empolgo, fico aí, tá vendo? Número 4, joguinhos infantis. O diabo usa isso, joguinhos infantis. O nosso texto, eu esqueci do texto do número 3, né? O texto do 3 é Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Número 4, próximo item nas suas notas, são joguinhos infantis. Joguinhos. Deus aparece no jardim e pergunta: Adão, cadê você, Adão? Adão estava brincando de pique-esconde. Adão estava escondendo e tudo e tal, tentando remediar a situação, tentando encontrar uma forma de evitar o inevitável. Joguinhos. E quantas vezes a gente não enxerga isso, não vê isso? Famílias que vivem de forma infantil.
brigas que perduram de forma infantil. Porque eu não estou dizendo que nós não teremos desacordos ou discussões. Teremos. O objetivo dessas discussões, porém, é chegar em um comum acordo, em algo que vá beneficiar a missão central da família. Então, quando existe um desacordo, o objetivo é chegar em acordo. Quando existe infantilidade, joguinhos de interesse, joguinhos emocionais, a gente fica agindo como se fosse adolescente, casado há 25 anos. Escondendo informação, escondendo coisas, escondendo sentimentos, escondendo pensamentos. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Escondendo insatisfações e penalizando o parceiro por causa de insatisfações que nunca foram como joguinhos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Olha só o que Paulo diz a respeito da infantilidade. O próximo item nas suas notas, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo cheguei, vê se tem uma outra versão para mim, fazendo favor. Oi? Só em inglês? Tá, eu gosto mais da versão corrigida. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas agora, ou logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A corrigida diz, eu deixei de lado ou abandonei as coisas de menino. Chega uma hora, meu irmão, que a gente tem que avançar. Disse que perdoou, perdoa! Se está doendo aí ainda, diga amém. Amém. Eita Jesus. A gente precisa entender que, para o benefício da missão que Deus depositou nas nossas vidas, como parceiros, como família, como uma unidade, como um povo que fala a mesma língua e que edifica a mesma coisa. Quem está me entendendo? Vamos avançar, vamos avançar. Ixi, Jesus. O próximo item nas suas notas é o texto de Marcos 3, 20 a 25. Eu quero mostrar para você o poder da parceria. Olha o que Jesus diz a respeito da parceria. E a respeito de como podemos progredir juntos. Presta atenção. Depois entrou numa casa, está falando de Jesus, a respeito de Jesus. Jesus estava aqui, curando enfermos, expulsando demônios, e fazendo e acontecendo aonde ele estava, pessoas sendo libertas, transformadas, restauradas, curadas, e o poder de Deus operando. Aí olha só, depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Versículo 21. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Se isso é ser louco, eu quero ser doido também. Eu quero expulsar demônio por aí, curar gente, eu quero ser doido. Pode colocar uma camisa de força, porque eu quero ser doido. Quem quer ser doido junto comigo aí? Eita Jesus. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Inclusive esse foi a instância em que Jesus ensinou sobre o pecado da blasfêmia, que é atribuir a Satanás uma obra que foi Deus que realizou. Então presta atenção, o próximo por favor, versículo 23. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Aí olha só o que ele revela, ele diz assim, versículo 24, pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal pode subsistir. Ou se uma casa, diga casa, você pode colocar aqui família, você pode colocar aqui, você pode colocar o seu sobrenome aqui, se os netos, que nome feio, hein, misericórdia, tadinha da minha esposa, ei Jesus, bênção, Noah Silva Neto, eita Jesus, manto, mas é isso aí, é isso que está tendo, é o melhorzinho, é isso aí, tomara que meu pai não assista essa mensagem. Ai, Jesus, toma conta. Vamos lá. Se a casa dos netos se dividir contra si mesma, não vai subsistir. Não vai. Quem está me entendendo, queridos?
Pode colocar seu nome aí, coloque se a casa dos de Paulo se dividir, não vai subsistir. Se a casa dos Dantas, se a família, coloca aí o seu nome, pode colocar. Não vai subsistir. Por quê, querido? Próximo item nas suas notas. A divisão inibe o progresso. A divisão inibe o progresso. Essa palavra subsistir, ela significa estar firme contra a oposição e se posicionar para avançar, para progredir. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, o mundo vai lançar oposição contra a sua casa, contra a sua família, contra você. E Jesus está dizendo o seguinte, se você quer resistir à oposição, você não pode estar dividido, porque se você dividir força, você perde a batalha. Então se você quer progredir, se una, parceria. Diga comigo, parceiros em progresso. Meu irmão, Deus quer ver você avançar, e o avanço surge a partir do momento que abandonamos os caprichos pessoais em benefício do bem comum, do lar que Deus estabeleceu. Eu fico pasmo com a quantidade de famílias que nós temos, que se acostumaram, se conformaram com a falta de progresso. Falta de progresso espiritual, falta de progresso financeiro, falta de progresso dos filhos, falta de progresso cultural, falta de progresso ético, falta de progresso em todas as áreas, e vive uma vida entregue às tendências medíocres. Próximo item nas suas notas, o texto é Amós capítulo 3, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre caminhar juntos, sobre estar unidos, sobre parceria. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que é possível? Será que é possível? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus está querendo curar algumas coisas que nos impedem de viver em parceria. Eu fiz essa ilustração no primeiro culto. Chega aqui, Eurico, vem cá. Estou chamando o Eurico porque hoje ele vai ter um dia meio difícil na parte da tarde. O Palmeiras vai sofrer contra... Intercedam, orem por ele. Rapaz, se o Flamengo perdeu, eu estou roubado hoje. Vou pedir licença de 1 ano da igreja. Está gravado. Chega aqui, Leila. Vem cá rapidinho. Dê um aplauso ao Senhor para esse casal bonito, abençoado aqui. Virem um para o outro aí e dê as mãos vocês dois. Isso, as duas mãos. Isso, maravilha. Campeão, chega mais pertinho aí, querido. Aproveita. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vocês, aleatoriamente, qual direção que vocês querem andar? Qualquer direção, em qualquer lugar. E andem, calma. Vocês vão decidir aleatoriamente e com toda a força vocês vão andar na direção que vocês estão a fim de andar. No 3. Pode ser para frente, para trás, para o lado, pode ser para cima. Se for para cima, nós vamos pular aqui, Pentecoste puro. Pode ser para onde vocês quiserem. No 3. 1, 2, 3. Ele tá mais esperto que todo mundo. Não tem como andar juntos se não estiverem de acordo. Certo? Agora presta atenção. Vem vocês dois igual o Siri. Vocês vão andar para cá. Vem em direção a mim. Isso. Maravilha. Ei. Ah, não, foi.
Enquanto eles estão juntos, em parceria, tudo funciona bem. O problema é o seguinte, volta lá para perto da parede, fazendo favor. O problema é quando a oposição faz com que haja um certo afastamento. Segura firme, guerreiro, não solta não, isso. Haja um afastamento. Quando tem um afastamento, a gente começa a se acostumar com a distância. E a distância provoca mudança de direção. Então o que acontece? O que acontece é que os obstáculos que enfrentávamos juntos, que antes passávamos por cima juntos, eles começam a aumentar a distância entre nós. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? De tal forma que agora, aquilo que era junto, vira para lá, filha, fazendo favor. Não, só se vira. Dá a mão para ele, dá a mão, segura firme, isso. Aquilo que era unidade começa a se tornar distância, porque há uma pequena mudança de direção. É coisa sutil, que ninguém percebe. Coisa sutil, ninguém percebe. O problema é que quando passa um ano, cada um vai caminhando para a direção que o seu nariz está apontando. Vai passando um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, e chega um momento em que a distância se torna grande demais para haver acordo. E o texto está perguntando o seguinte: tem como andar junto se não tem acordo? E eu faço uma outra pergunta: tem como ter acordo se não há comunicação? Aí o que acontece? Temos casais que vivem juntos, mas crescem separados. E o que Deus está dizendo é o seguinte: o segredo da melhor versão do Eurico e a melhor versão da Edna Leila, pode ficar em choque, o nome dela é Edna. Ninguém sabia. Revelando de primeira mão, manchete. O segredo da melhor versão do Eurico, que com certeza é a versão flamenguista, que vai chegar um dia, nós estamos orando por isso. Melhor versão do Eurico e a melhor versão da Leila é quando a distância entre eles é eliminada. Quem está me entendendo? Amém. Porque juntos vocês podem andar tranquilamente. E o que a Bíblia diz sobre a parceria? A Bíblia diz que se estão juntos, têm um objetivo comum, falam a mesma língua, não haverá restrição. Se estão juntos, falam a mesma língua e têm um objetivo em comum, vence qualquer coisa, vence qualquer trauma, vence qualquer coisa, suplanta qualquer obstáculo, vence qualquer dificuldade, falta de dinheiro, enfermidade, vence fase ruim dos filhos, vence qualquer coisa, porque se está junto, fala a mesma língua e tem objetivo em comum, muda até para outro país, mas avança. E por último, número 2 nas suas notas: a estratégia do inimigo é dividir e conquistar. Portanto, se o inimigo não pode com vocês juntos, o inimigo vai tentar separá-los. Olha só que coisa interessante. Jesus contou uma parábola sobre o pastor que tinha 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no... 100 ovelhas ele tinha. De repente ele foi contar, se deu conta, estava uma faltando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem 100% de algo e 1% se perde em algum lugar, você vai deixar 99% no cantinho para procurar 1%? Seja sincero. Não, de forma alguma. E se você fizesse isso, eu ia chamar você aqui à frente para orar por você. Porque se você abandona 99% para procurar 1%, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O pastor, e olha que coisa interessante, porque, meu Deus do céu, isso aqui é uma sequência de 3 parábolas. Os pregadores aí vão pegar o mistério. 3 parábolas em sequência. Tem a parábola do filho pródigo, que tinha 2 filhos e perde 1. E ele não vai buscar. Se você tem 2 e perde 1, você perdeu o quê? Você perdeu 50%.
Tem a mulher das dracmas. As dracmas perdeu uma. 10%. E o pastor das ovelhas que tinha 100 e perdeu 1%. O que é interessante a respeito disso é o seguinte, é que inicialmente, para mim, não faz sentido você abandonar 99% para buscar 1%. Não faz sentido. Porém, aquele pastor sabia que enquanto as 99 estavam juntas, elas não corriam risco. E ele foi buscar a única que estava sozinha, porque sozinha ela não podia contra. Sozinha não podia contra o predador. Então, eu deixo as 99 aqui tranquilas, porque elas estão acordadas em parceria. E eu vou lá sozinha, porque se ela continuar sozinha, ela vai padecer. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. E se ele conseguir nos dividir, ele consegue impedir que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Olha esse texto. Efésios capítulo 5, versículos 22, 25 e capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 22, é o próximo item nas suas notas. 22, 25, capítulo 6, versículo 1. O versículo 22, vós mulheres submetei-vos a vossos maridos como ao... Opa! Eli salvou todos vocês aí, hein? Versículo 25. Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Guerreiro, deixa eu te falar uma coisa, se você entrar no meu gabinete reclamando que a esposa não está se submetendo, e você ainda não ama ela como Cristo te amou, não desperdiça o meu tempo. Cadê os amigos? Cadê os aí? Cadê os mantos? Cadê os aviãozinhos? Os aviãozinhos, cadê o aviãozinho? Sabe o que Cristo fez pela igreja, Luciano? Cristo colocou em xeque tudo o que ele tinha, a sua vida, em favor da igreja, para que a igreja pudesse desfrutar de vida eterna. Vou dizer uma coisa para você, campeão. Se você amar ela do jeito que Cristo amou você, ela vai se submeter com a maior facilidade. Cadê os aleluia? Cadê os aviãozinhos aí, gente? Cadê o Pentecoste? Cadê o Pentecoste? Quem está entendendo? Agora olha o que ele diz sobre os filhos. Capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então nós temos o seguinte, nós temos os maridos submissos a Deus, tomando para si as características de Cristo. Nós temos a esposa submissa ao marido. E by the way, essa afirmação não é uma afirmação de valor. Não é que o homem é melhor do que a mulher. Não. E nem significa que o homem tem autoridade sobre a mulher. Não. O texto é bem claro. Mulher, esposa, seja submisso ao seu marido. Não é mulheres, seja submissa aos homens. Cadê o manto aí de demanto? Quem está entendendo, diga amém. Então não é uma afirmação de valor, que os homens são mais valiosos. Não, não. É uma afirmação de submissão, de cadeia, de como a missão flui. É missão, a questão aqui é missão, submissão. Significa que você não tem uma missão que é diferente da missão que a família tem junta. Quem está entendendo? As missões tem no seu lar.
Se é mais de uma, está faltando alguma coisa, está faltando submissão. Porque uma missão só. Quem está me acompanhando? Aí nós temos o marido que se submete a Deus, a mulher, a esposa que se submete ao marido, ou seja, não tem missão à parte da dele. E os filhos que obedecem aos pais. Ou seja, todos contribuindo para a mesma missão. E o que acontece é o seguinte, Deus diz, Gênesis 2:18, nós lemos na semana passada, não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer para ele uma ajudadora. Diga essa palavra comigo, diga ajudadora. Se é ajudadora, Jaqueline, tem que ter alguma coisa para ajudar. Tem que ter alguma coisa para fazer. A questão é que os varões aí estão arrumando ajudadora, mas não tem missão para executar. E você está com uma ajudadora potente do seu lado que não está fazendo nada, porque não tem missão para cumprir. E Deus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo, ó, precisamos alinhar a missão. Porque se não tem missão, como que vai ter submissão? E note o seguinte, eu nem disse para você que o homem tem que fazer tudo, a mulher tem que fazer tudo. Não, não, não. Às vezes, para que a missão se cumpra, as tarefas são divididas diferentemente. Não tem nenhum problema. Tem homem que acha que é problemático a mulher ser a administradora das finanças da casa. Não tem nenhum problema. Porque se esse não é o campeão, e Deus te deu uma mulher que tem esse dom, querido, voa! Tem mulher que a comida dela nem o cachorro quer comer. Campeão, se bota a cozinha de uma forma apropriada, campeão, voa! Vai nessa força, guerreiro! Ou vai nessa força ou passa fome. Misericórdia. E esse é um problema que lá em casa não existe. Quem está entendendo? Amém. Essa questão, queridos, presta atenção, essa questão de dizer que tarefas são exclusivamente masculinas ou femininas, isso não é bíblico. Não é bíblico. E existem casais que estão padecendo. Por quê? Porque não estão contando com a ajuda que um tem para oferecer ao outro. A parceria, ela deve produzir. Quem lembra que eu falei da harmonia na semana passada? Vocês lembram? A harmonia são notas diferentes que emitem um único som. Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E por último, eu termino com isso, você pode se colocar em pé, o último item nas suas notas. Quando não existe uma visão clara, os esforços são em vão. Quando não existe uma visão clara, os esforços são em vão. Deus não quer que você seja uma família estática. E se por acaso você está ouvindo essa mensagem, você é solteiro, não é casado ainda, ou não tem filhos, não, querido, eu quero dizer para você, Deus não quer que os seus esforços sejam em vão. Deus quer estabelecer parceria divina para você. Em nome de Jesus, e eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, o progresso que Deus determinou para você não será retido pelas intenções malignas sobre a sua vida. Eu declaro que você vai progredir, você vai avançar, você vai decolar no Senhor, porque a sua família pertence a Deus. E nós estamos aqui para bater o pé e afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apesar das tentativas dessa cultura pós-moderna de desvalorizar o como essencial é a unidade familiar, apesar da tentativa da cultura pós-moderna de diminuir o valor do casamento,
casamento e da aliança matrimonial, apesar dos governos por aí estarem tentando se infiltrar no papel que é exclusivamente dos pais e das mães, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que a presença de Deus seja sobre ti e que Deus te capacite para exercer aquilo que você foi chamado e estabelecido para exercer. Meu Deus! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, coloca o seu coração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra poe nas nossas vidas e seja aplicada nos nossos corações, produzindo muito fruto, ó Pai. Desejamos viver em parceria, Senhor Deus, caminhando juntos em progresso. Não queremos nos conformar, ó Pai, com a divisão que inibe o progresso. Não queremos, ó Deus, apesar de morar juntos, viver divididos. Não queremos, ó Pai, administrar recursos de forma dividida. Queremos produzir de forma dividida, adorar divididos. Não queremos, Senhor Deus, administrar divididos. Não queremos educar os nossos filhos divididos, com valores antagonizando uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, ajuda-nos a desenvolver uma unção de harmonia completa, sabendo, ó Pai, que a missão que o Senhor estabeleceu para os nossos lares é que sejamos uma amostra da cultura do céu. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a vencer as limitações que nos impedem de chegar aonde o Senhor deseja. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Nos dê uma tarde abençoada, uma semana ricamente abençoada na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um abraço apertado em quem está do seu lado. Vá na paz de Cristo.